Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos dar aqui continuidade às nossas aulas, às nossas videoaulas aqui. Lembrando o nosso conteúdo anterior. Como nós havíamos falado, era chamada Bela Época. Um período de muito entusiasmo econômico, em virtude do grande crescimento industrial. As potências europeias, especialmente a Inglaterra e a Alemanha, viviam ali uma euforia, um grande crescimento. Só que esse grande crescimento teve um efeito colateral, porque se você tem um grande crescimento industrial, você precisa cada vez mais de matérias-primas. E essas potências europeias elas vão começar a disputar essas áreas de fornecimento de matéria-prima. Principalmente os continentes africano e asiático, eles começam a ser ali um continente que passam a ser disputados ferozmente pelas potências europeias, essas potências emergentes e as potências já existentes. Lembrando que a Inglaterra ainda, naquele período do início do século XX, era a maior potência industrial, a maior potência política e de maior influência do mundo. A Bela Época é esse período, então, que vai, como nós falamos, do final do século XIX para o início do século XX. Termina justamente ali em 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial. A Bela Época, portanto, traz essas características. E, inclusive, dentro dessas características, temos que citar aí também a mudança dos costumes. Vai ter uma série de mudanças ali na questão da música, do vestimento das pessoas, da arte, da forma das pessoas se relacionarem. O aço também é uma invenção desse período. O aço ele vem para revolucionar todo esse período. A gente vê aqui peças, inclusive, para a construção dos motores a combustão, dos motores dínamo, de produção de energia elétrica. Eles são fundamentais aí com a presença das ligas de aço. Inclusive, os navios, que até então tinham ali como base da sua construção a madeira, passam a utilizar o aço. A locomotiva é substituída por esse novo motor, motor a combustão, que vai dar origem aos carros. Esse mesmo motor a combustão, ele vai também propiciar outras invenções, como a invenção aí do avião. Graças a Santos Dumont, como a gente observa aí nas imagens, o Santos Dumont ele consegue acoplar, colocar esse motor adaptado nessa estrutura, que ele chamou 14 bis, e consegue aí, fazer o primeiro voo com um aparelho mais pesado do que o ar, inclusive vencendo um concurso que havia sido proposto lá na França. Além do motor a combustão, temos também aí a invenção do motor a dínamo para a produção de energia elétrica. E com a energia elétrica, nós vamos ter outras invenções, inclusive a lâmpada, os bondes elétricos, as cidades, por isso, passam a ser mais chamativas, passam a oferecer um conforto. E é justamente pela Bela Época, nessa transição para o século XX, que a grande parte da população que até o século XIX vivia ali ainda no campo, no meio rural, agora começam a migrar, a ir para as cidades. Para entender, então, a Primeira Guerra Mundial, nós temos que entender o que foi a Bela Época. A Bela Época é um período ali que antecede a Primeira Guerra Mundial, que vem daquela transição ali do século XIX para o século XX. Foi um período de grande desenvolvimento industrial, de grande progresso nas civilizações europeias, principalmente. Era um período de muito entusiasmo econômico, onde as pessoas acreditavam que todas as soluções para todos os problemas do mundo estariam na tecnologia. As disputas, então, por mercados fornecedores de matéria-prima, por mercados também consumidores dos produtos industrializados, acabam levando aí as potências europeias a um processo de desconfiança, de rivalidade e que acabam levando ao que nós chamamos aí a corrida imperialista, onde essas nações, essas superpotências europeias, especialmente a Inglaterra, a França, a Alemanha, a própria Rússia, eles começam ali a promover uma série de ações e atitudes que aumentam ainda mais essas rivalidades e que vai acabar gerando aí a Primeira Guerra Mundial. Assim, a gente observa, que os países eles já tinham ali, entre eles, uma série de rixas e de rivalidades econômicas, políticas, preconceituosas, inclusive, que envolviam ali as chamadas potências mundiais. Surgia ali o que a gente chama corrida imperialista.
onde a Inglaterra não queria perder seu posto como grande potência industrial, a Alemanha, que surgia ali como uma potência industrial muito forte, ela queria se sobrepor à Inglaterra, e aí é nesse choque entre essas superpotências, entre essa chamada corrida imperialista, uma potência mundial querendo manter o seu poderio, ou outra potência mundial querendo sobrepor a outra, que nós vamos ter ali as raízes, né, a semente, melhor dizendo, do que vai ser a Primeira Guerra Mundial. As rivalidades, né, e as disputas entre as potências europeias vão acabar levando eles a se organizar ali no que ficou chamado a política das alianças. Nessa política das alianças nós vamos ter, de um lado, a Tríplice Entente, também chamados os aliados, que fazia parte ali a Inglaterra, a França e a Rússia. E do outro lado, nós temos lá a Tríplice Aliança, também chamada de a Potências Centrais, formado aí pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. A Itália, ela começa do lado da Tríplice Aliança, mas quando a guerra de fato começar, a Itália acaba mudando de lado. A Itália, ela acaba indo ali para a Tríplice Entente. Isso aí, inclusive, né, reforça mais uma vez aquela fala. Entre nações não existe amizade. O que existe entre nações são interesses. Essas potências europeias, inclusive, tentaram fazer alguns acordos, tentaram ali fazer uma partilha do que eram aquelas áreas fornecedoras de matéria-prima, que ficou conhecido aí como a partilha afroasiática. Só que essas potências mundiais, elas conseguiram entrar em concordância, eles chegaram a um acordo? Não chegaram a um acordo. E justamente o aumento das tensões, o aumento ali das disputas entre essas potências mundiais europeias vão acabar levando à Primeira Guerra Mundial. A Península Balcânica era vista como um barril de pólvora naquele momento. Era uma região disputada especialmente pelo Império Austro-Húngaro e também pela Rússia. O Império Austro-Húngaro, nesse momento, chegou a mandar para lá o seu príncipe herdeiro, o Francisco Ferdinando, que foi para lá com aquela intenção de acalmar os ânimos e também estabelecer a região ali da Bósnia e Herzegovina como uma importante área de domínio, né, e de influência austro-húngaro. Mas nem todos ali dentro daquela Península Balcânica, especialmente na Sérvia, na Bósnia, na Herzegovina, estavam satisfeitos, né, com essa presença ou do Império Austro-Húngaro ou da Rússia. Na realidade, eles sonhavam com sua independência política livre das influências desses domínios imperialistas. É por isso que no dia 28 de junho lá de 1914, o Francisco Ferdinando ele foi assassinado por um terrorista bósnio, né, num atentado que contou aí com a participação de organizações secretas e vistas naquela época como terroristas, como a organização chamada Mão Negra, também chamada União ou Morte, né, que não desejavam a presença imperialista desses países nesta região aí, né, dos Balcãs, dos países que envolviam o Balcã. E é justamente o assassinato do Francisco Ferdinando que funciona como um estopim, ou seja, uma causa, é o gatilho que vai dar início à Primeira Guerra Mundial. Temos aí novamente um mapa, né, da região balcânica, ali a Sérvia, vizinha do Império Austro-Húngaro, ali na Sérvia, nos Balcãs, onde o príncipe herdeiro Francisco Ferdinando foi assassinado, e assim o Império Austro-Húngaro declarou guerra contra a Sérvia. A Rússia aparece para justamente declarar guerra contra o Império Austro-Húngaro, para defender os seus interesses ali nos Balcãs. A Alemanha, também da Tríplice Aliança, se une ao Império Austro-Húngaro, mas a França e também a Grã-Bretanha, a Inglaterra, declaram guerra contra a aliança. Então nós temos ali presente a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente, e é nesse momento que justamente a guerra se generaliza. Hoje foi isso então, gente, né? Agradecemos a atenção de vocês aí, aguardo vocês na próxima. Vamos manter aí o nosso foco, vamos manter nossos estudos, vamos fazer a leitura em casa. Nós temos o livro, vamos fazer a leitura do livro, vamos acompanhar nossos materiais que estão sendo encaminhados aí para vocês, vamos fazer com empenho para manter aí o nosso ritmo de estudo, né? A gente manter nosso ritmo de aprendizado, né? E por hoje é só, né? Aguardo vocês aí na próxima. Estou à disposição de vocês aí nas redes sociais. Vamos mantendo contato aí das maneiras possíveis.
E tudo de bom para vocês, tudo de bom aí para as nossas famílias, muita saúde e valeu! Vamos amar no presente, vamos cuidar mais da gente, vamos pensar diferente, porque daqui só se leva